lugar entre as pessoas e tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto teu rio de vida. Sinto teu rio de vida. Eu procurei em outro lugar entre as pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar entre as pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu amor. Sinto fluir teu rio de vida. Sinto eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Nós queremos, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, Senhor. Mergulhar no teu Fala aos nossos ouvidos, Senhor. Faz com que a gente enxergue a tua presença nesse lugar. mergulhar no teu rio. Sinto fluir Aleluia. teu rio. Aleluia. Aleluia. Te amamos, Espírito Santo. Sinto fluir Tu és nosso melhor amigo. teu rio. Fica conosco, fala em nossos ouvidos. Molda a nossa mente e o nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senta no teu lugar, igreja. Aleluia. Graças e paz. Abre tua Bíblia em Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Estou feliz demais em ter esse povo lá de Glória aqui essa noite. Seu Gelson veio não, foi? Tá aqui? Veio não, foi? Mas eu vou visitá-lo novamente. Aleluia. Como é bom que vocês estarem aqui. Estou tão feliz. Feliz demais que cada um de vocês está aqui essa noite. E todos os outros, né? Mas em especial o povo de Glória do Goitá. Pela segunda vez na vida que eu vejo esse povo fora Juca. Coisa linda demais que Deus vai fazer lá em Glória de Goitá, em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, fala de uma pecadora. Inicialmente se diz pecadora, depois Jesus chama ela de mulher.
ungiu os pés de Jesus. A partir do verso 36, vamos lá. Eu vou ler aqui através de uma Bíblia que o pastor Leandro me ensinou, interlinear. Uau! E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Na NAA fala, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eu vou continuar na interlinear. Reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher que era pecadora na cidade, sabendo que estava reclinado à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Eis que uma mulher que era pecadora na cidade, sabendo que estava reclinando à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas, enxugava-os com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual tipo de mulher o tocou, porque é pecadora. Em resposta, Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Ele fala: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Jesus pergunta. Em resposta disse Simão: suponho que aquele a quem mais se agraciou. Disse-lhe: julgaste retamente? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste beijo, ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, ela, no entanto, ungiu os meus pés com unguento. Por essa razão te digo, os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amou, mas a quem se perdoou pouco, ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam reclinados à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: a tua fé te tornou salva, vai em paz. Aleluia. O tema dessa mensagem dessa noite é: quem é muito perdoado, muito ama. Diz para a pessoa que está do teu lado: quem é muito perdoado, muito ama. Diz para outra também que está do teu outro lado: quem é muito perdoado, muito ama. Diz para de trás, estou brincando. Certo fariseu chamado Simão chama Jesus para ir na casa dele. Entrando na casa desse fariseu, Jesus senta logo na mesa. Mesa é lugar de comida. Terça-feira passada estávamos lá em Glória do Goitá, não na Glória ainda, mas em Glória do Goitá. E sentamos na mesa, e a melhor parte de um PG, para mim particularmente falando, é a parte da comida. Pastor, você não gosta de orar não, é? Gosto de ler a palavra, gosto de pregar. Mas a melhor parte que tem é a parte da comida. Não porque eu estou mastigando, mas sabe por quê? Por conta da comunhão, por conta do relacionamento. E para quem me conhece já de próximo, sabe que eu não perco uma boquinha, né? Me convidou, estou dentro, né, pastora? A pastora prometeu um pudim para mim, por conta que eu concorda comigo aí. E ontem eu já comi pudim, mas não foi o que a senhora me prometeu não.
E ontem teve jogo do Brasil. Uou! E eu estava ontem na casa dos irmãos. Recebi 2 convites. Recebi de Riquinho e Aline. Porém, Riquinho e Aline, me desculpem, eu já fui várias vezes na mesa de vocês. Na de ontem foi a primeira vez. Aí eu disse, eu vou na que não fui ainda. E fui lá para Abreu Lima. E para quem conhece o pastor Cássio e sabe, ele não recusa uma boquinha. E estar em comunhão é algo maravilhoso e é algo bíblico. Jesus vai na mesa de Simão, senta à mesa, entra na casa de Simão, senta à mesa. Porém, Jesus, ele era o mestre. Ele era, muita gente olhava ele como profeta, muita gente olhava ele como um pastor, um homem de Deus, não como o Salvador, mas aquelas pessoas que olhavam como um pastor, como um profeta, como um homem de Deus. Naquela época, quando um homem de Deus ia na casa de alguém, esse homem de Deus, ele era ungido na porta, na entrada, ele era honrado com lavar os pés, ele era honrado de algumas maneiras que essa mulher fez e o dono da casa não fez. Só que o dono dessa casa, ele era uma pessoa letrada, uma pessoa que conhecia da palavra de Deus. E ele simplesmente não deu o fato de que Jesus era naquele momento o profeta, o homem de Deus que ia na casa dele. E aquele homem simplesmente não honrou a presença de Jesus como deveria ser honrada. Ao redor de uma mesa, nós compartilhamos alegrias, nós compartilhamos dores, nós compartilhamos histórias, nós compartilhamos discípulos, nós compartilhamos a vontade de Deus, nós compartilhamos milagres. Jesus estava ali para compartilhar milagres, Jesus estava ali para fazer milagres, Jesus estava ali para perdoar pecados, da mesma maneira que Ele está aqui hoje, amém? Da mesma maneira que terça-feira passada, Ele estava lá em glória. Da mesma maneira que Ele está dia após dia nas casas, nos PGs, que acontece semanalmente nessa igreja. E quando se fala de compartilhamento de pessoas, como se fala de comunhão de pessoas, tanto naquela época como na época de hoje, não é diferente. Vai todo tipo de pessoa. Vai pessoas que já conhecem Jesus, já vai glorificando o nome dele. Vai pessoas também que vão para tirar dúvidas. Vai pessoas também que vão para acusar. Vai pessoas também que vão para querer negar a fé. Vai ir religiosos, vai ir pecadores, vai ir publicanos, vai ir discípulos. O Filho de Deus desejava estar próximo das pessoas. Em Lucas capítulo 7, versículo 34, antes um pouquinho desse texto, Lucas ele já havia destacado isso. Veio um homem comendo e bebendo. Que homem? Jesus Cristo. Ele ia de casas em casas, ele ia tendo comunhão, partindo o pão. No Antigo Testamento, Deus frequentemente estabelecia refeições como parte da celebração da aliança. A mesa sempre foi um lugar de comunhão entre Deus e o povo. Deus, como a gente sabe muito, Deus já multiplicou comida para haver comunhão entre as pessoas, para mostrar quem Ele era através de um milagre. Mas Deus também senta numa mesa para ouvir a sua voz. Deus muitas das vezes vai sentar numa mesa para ouvir o seu sentimento, para ouvir o seu clamor. Deus, Jesus, Ele sentou na mesa de Simão e estava ouvindo quem era Simão, da maneira que Simão estava se comportando. Ei, Deus, Jesus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas que nós estamos pensando agora. Ele sabia o que Simão estava pensando a respeito daquela mulher. Deus, Ele sabe de tudo que vai acontecer. Talvez naquele dia a estratégia dele era mostrar que aquela mulher ia chegar
que ele ia chegar na casa de Simão, ele não ia ser honrado da maneira que ele deveria ser honrado, como um mestre, como um Senhor, como Deus. Ia mostrar que ia chegar uma mulher do nada, pecadora, uma mulher do nada, que ia simplesmente fazer tudo aquilo e mostrar quem Deus é. Ah, mas Jesus precisa disso? De maneira nenhuma. Mas Ele quer nos mostrar e nos ensinar quem Ele é para nós e quem nós somos para Ele. Não é surpreendente que uma das mais belas lições sobre graça de Deus tenha acontecido durante um jantar, durante uma mesa. Mesa nós compartilhamos com quem amamos, com quem nós estamos conhecendo pela primeira vez. Mesa nós, sabe o que acontece numa mesa? Numa mesa nós ficamos vulneráveis. Numa mesa nós mostramos quem nós somos. Não tem maquiagem numa mesa, não tem palavras belas muitas das vezes numa mesa. Numa mesa muitas das vezes vai ter um choro e um abraço. Numa mesa muitas das vezes vai ter um abraço e um milagre acontecendo. Numa mesa não vai ter, eu tenho que falar bem bonitinho para que todo mundo... Não, numa mesa você vai ser o seu normal. Numa mesa você vai se abrir da maneira que Deus quer que você abra. Numa mesa tem milagre, numa mesa tem comunhão. Jesus, Ele aceita o convite. Jesus vai. Ele não tinha dificuldade nenhuma em sentar-se à mesa com pecadores, nem com religiosos, porque ambos necessitavam igualmente da graça de Deus. Mas algo inesperado aconteceu naquele jantar. Lucas 7:37, eis que uma mulher da cidade, pecadora, chega naquela casa. Você está disposto a abrir a sua casa para que uma pessoa chegue e talvez tome naquele momento de comunhão lugar de prioridade como Jesus colocou ela? Como assim, Cássio? Você está disposto a dar a sua vida para que Jesus apareça para outras pessoas? Você dando sua mesa, você dando espaço para que pessoas ouçam, vejam quem é Jesus? Ou você simplesmente está disponível para esse momento breve de culto, de 2 horas de culto? Daqui a pouco nós vamos lanchar, nós vamos para uma pizzaria, ou nós vamos embora para casa, porque amanhã tem que acordar muito cedo. Qual é o evangelho que nós temos vivido, que nós temos pregado? É um evangelho de, não, eu vou ao mundo, prego o evangelho a toda criatura, batizo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostro quem é Jesus? Ou eu simplesmente ouço uma bela palavra e depois volto para a minha casa? Uma mulher entrou na casa trazendo um vaso de alabastro com um perfume, com um unguento. Esse unguento, esse produto que tinha dentro do vaso, na Bíblia, o unguento era uma mistura de azeite de oliva com ervas, especiarias e resinas perfumadas. Era usado para fins medicinais, higiene, rituais sagrados e demonstração de hospitalidade, sendo símbolo de honra, alegria e consagração. Não era um simples perfume como Vivi ganhou do marido dela, importado. Uau! Nós podemos comprar um perfume, quem tem condições e quer comprar um perfume importado, lindo e maravilhoso. Eu estou aqui no meu perfume suado. Mas muitas das vezes nós queremos mostrar um perfume bacana, mas Jesus está pedindo o óleo da sua vida. Jesus está pedindo um óleo, um azeite.
na sua vida. Jesus muitas vezes não está pedindo que você fique lindo, maravilhoso, perfumado. Hoje eu vim com a melhor roupa que eu tinha. Uau! Eu estou muito alto, estou parecendo um negrão 5 estrelas. Mas eu fiquei todo suado. Aí eu cheguei ali, o pessoal ali, eu disse, está vendo que eu não gosto de usar camisa social? Eu gosto de minha basicona, que eu não fico todo suado. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus não está olhando para a sua melhor roupa. Jesus não está olhando para o seu melhor perfume. Jesus não quer saber do teu melhor celular. Jesus não quer saber do teu melhor carro. Jesus não quer saber de nada disso. Jesus quer que você tenha óleo. E o óleo é a unção dele sobre a sua vida para dar para outras pessoas. Jesus, ele se importa se você tem óleo. Jesus se importa que você dê o seu melhor para ele. E dando para ele é dando a outras pessoas. Eu iniciei esse culto dizendo, dá um abraço em pelo menos 3 pessoas. Às vezes tem gente que vai chegar aqui precisando apenas de um abraço. Tem gente que vai chegar aqui precisando de um ouvido. Tem gente que vai chegar aqui precisando de um amigo, de uma amiga. Porque no mundo aí fora é escasso. E nós como cristãos, nós temos que mostrar quem é Cristo. Cristo é amigo, Cristo abraça, Cristo ama, Cristo cuida dos pecadores. Cristo olha da mesma maneira aquele camarada da alta sociedade como uma pecadora que era descartada da sociedade. E nós como igreja, nós não podemos olhar como aquele fariseu que olhava para a mulher dizendo, ele não sabe não quem é essa daí? Vai chegar pessoas aqui que vão se render aos pés do Senhor, que não vão vir caracterizado com uma roupa social, que não vão vir caracterizado com uma roupa bacana. Talvez vão vir caracterizado de uma roupa que não é da masculinidade que nós como mundo exigimos. Que é roupa de homem, roupa de homem, roupa de mulher, roupa de mulher. Talvez vai entrar aí um homossexual. Nós vamos abraçar ele, nós vamos cuidar dele e vamos mostrar que existe pecado, mas existe um Deus que transforma. Amém? Talvez vai entrar aí, como tem aqui atrás, ó, nessa rua de trás. Tem um pessoal que usa aquela rua lá como ponto de prostituição. Homens que se vestem, estão vivendo no pecado e vivendo como mulheres. Talvez um deles vai entrar aí. Talvez alguém aqui talvez vai ser usado para pagar para ele entrar aí e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que é isso? É amar ao próximo. É dizer, eu tenho um azeite de Jesus. Eu não tenho medo nenhum de dizer o que é pecado. Eu tenho medo de não ir para a glória de Deus, de não ver a face do meu Senhor. Ela se aproximou-se de Jesus e ficou aos seus pés, chorando, molhou seus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos, beijou-os repetidamente, derramou perfume sobre ele. Naquele tempo, o uso do óleo perfumado era um gesto de honra e hospitalidade. Mas para aquela mulher significava muito mais do que uma formalidade social. Significava de que tudo que eu tenho, eu desejo, eu quero entregar para esse Senhor, para o meu Deus, para o meu Salvador. Estamos dispostos
a entregar tudo que temos e somos para o Senhor. Ei, não estou dizendo para você pegar o seu carro e dar aqui na frente, não. Não, eu estou dizendo para que você entregue a sua vida para um rei que na cruz do Calvário morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele vivo está. Ei, salvação não vem de boas obras, não vem. Salvação não vem de caridade, viu? Não vem. Salvação vem pela fé, de crer que Jesus é o nosso Senhor. E há uma transformação na nossa vida. Quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai nos moldando. Mas a salvação, ele não vem pela caridade. Mas quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo. E quando nós estamos em Cristo, nós queremos sim ajudar ao próximo. Nós queremos sim amar as pessoas. Nós queremos e vamos sim transformar a sociedade. Aquela mulher o adorava. Nós não sabemos o nome dela. No livro de Lucas apenas diz que ela era uma mulher pecadora. Talvez tivesse ouvido Jesus pregar, talvez tivesse presenciado os seus milagres, talvez já tivesse sido alcançado pela sua mensagem. Ei, essa mulher aqui, muitas vezes tem gente que confunde, ela não é a Maria Madalena, viu, do outro milagre. Ela não é aquela Maria que estava aos pés de Jesus, que derramou também um perfume de nardo puro, muito caro, aos pés de Jesus. Essa mulher é outra. Essa mulher, ela era uma pecadora desconhecida. Como eu posso dizer? Tirada da sociedade como pessoa direita e colocada como desqualificada para assumir um lugar na sociedade. Ela ouviu Jesus pregar, provavelmente. Ela presenciou milagres de Jesus, provavelmente. Ela foi alcançada pela mensagem de Jesus, provavelmente. E eu tenho certeza que Jesus sabia que essa mulher ia chegar lá. O fato é que ela não encontrou lugar à mesa, mas ela encontrou um lugar aos pés de Cristo. Aquela mesa ali talvez estava como uma mesa de fofoca. Aqui não tem ambiente para Cristo. Talvez aquela mesa era uma mesa de um ambiente onde parecia que Cristo era participante, mas Cristo era apenas um mero espectador. Talvez aquela mesa não era uma mesa da palavra de Deus, mas era uma mesa da confusão. Estavam esperando o quê? Jesus errar, Jesus falhar, para prenderem Jesus, talvez. Aquela mesa não era uma mesa que estabelecia contato com pecadores. Mas mesmo que uma mesa não estabeleça contato com pecadores, Jesus estando no ambiente, existem os pés de Jesus. E aquela mulher encontrou um lugar para se estabelecer perto de Jesus. Aonde? Por detrás de Jesus ela estava, diz a palavra de Deus. E por detrás ela vai nos pés de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus sabe onde você está. Jesus sabe da sua vida. Jesus sabe por que você está aqui. Jesus sabe por que você não está em outro lugar. Jesus sabe de tudo que vai acontecer com você. Ali começou um dos mais importantes ensinamentos sobre graça de Deus. Primeiro ponto, vou falar sobre um religioso diante da graça de Deus. Ao ver aquela cena, Simão reagiu em silêncio. Lucas 7, versículo 39, diz: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou. Em poucos segundos ele fez 2 julgamentos. Primeiro julgou Jesus. Primeiro ele olha em mente e diz:
Peraí, se ele fosse profeta, primeiro, ele já acusa Jesus como não sendo profeta, não sendo um filho, um homem de Deus, e muito menos filho de Deus. Concluiu-se que se Jesus fosse realmente profeta, não permitiria aquela aproximação. Porque para ser um cristão tem que estar vestido de terno. Para ser cristão tem que estar com a melhor roupa. Para ser cristão tem que estar dessa maneira. Para ser cristão tem que estar usando isso. Ei, pelo amor de Deus, para ser cristão precisa viver esse evangelho. Para ser cristão precisa amar essa palavra, independente da sua classe social, independente do que você veste. Para ser cristão, nós precisamos amar ao próximo. Aleluia. Simão, ele estava completamente enganado. Esse Simão não é o Simão discípulo de Jesus não, viu gente? Esse é um Simão fariseu. Jesus conhecia perfeitamente quem era aquela mulher e também conhecia o coração de Simão. Enquanto meditava nesse texto, algo me chamou a atenção. Simão estava sentado à mesa com Cristo, estava ouvindo Cristo, estava observando Cristo, mas seu coração permanecia indiferente, longe de Cristo. Muitas vezes nós estamos sentados em mesas, ouvindo a palavra de Deus sendo ministrada. Muitas das vezes nós estamos sentados em mesa, vendo Jesus fazendo milagres. Muitas vezes nós estamos sentados em mesas, com esses olhinhos que Deus deu, o milagre acontecendo, mas a gente duvidando de quem Cristo é. Da mesma maneira que esse fariseu, sendo um observador. Esse fariseu, ele possuía a religião, viu? Ele estava esperando o Messias chegar. Ele não era qualquer um não, que não conheceu a palavra. Ele era uma pessoa letrada, que ouvia a palavra de Deus, que lia a palavra de Deus nos templos, que fazia, acontecia, mas simplesmente ele estava diante da água viva e não entendeu o que era a água viva. Sabe por quê? Porque tem gente que está esperando Jesus aparecer, brilhando, mais do que olhar para uma lâmpada dessa. Muitas vezes tem gente que está esperando Jesus aparecer, não de uma forma, esse aí que não se sabe nem falar direito, que tem estigmatismo, que olha para a luz aqui e fica parecendo que está cego. Muitas vezes a gente está esperando Jesus aparecer de uma forma surreal. E sabe o que acontece? Jesus está sentado aí do teu ladinho. Essa pessoa que está do seu lado, Jesus está com ele, está com ela. Jesus está com você. Só que muitas das vezes nós estamos esperando Jesus de uma maneira mirabolante. E Jesus, ele está aqui, ó, de uma maneira tão simples, tão simples. Aquele fariseu, ele possuía religião, mas não possuía redenção. Não possuía transformação na sua vida. Essa é uma advertência importante para nós,
podemos frequentar cultos, participar de comunhão da igreja, ouvir sermões sendo pregados, conhecer doutrinas sem jamais termos sido verdadeiramente transformados pelo Evangelho. Mas pastor, isso é muito forte. Mas isso é uma verdade. Tem tanta gente assim, precisando sentir Jesus, beber da água viva, ser saciado por essa água. A proximidade física de Jesus nunca substitui a redenção do coração a Jesus. Jesus pode aparecer aqui na sua frente. Não sei como é que ele vai aparecer, mas se ele aparecer aqui na sua frente e você não se render a entender quem ele é, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Porque Jesus apareceu na frente de Simão e para ele não mudou nada. Teve um discípulo que nós sabemos, Judas, que Jesus era discípulo de Jesus, via milagres de Jesus, frequentava mesas com Jesus, andava com Jesus. Em certo ponto, se renda a Jesus. E nesse meio termo aqui nós temos a parábola de 2 devedores que Jesus cita para o fariseu. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E contou a parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro 50 denários. Qual dos 2 ficou mais feliz? Me amou mais? Qual dos 2 me amou mais? Perguntou Jesus a Simão, o fariseu. Aí o fariseu responde, o que devia mais. Aí Jesus diz, julgaste bem. Realmente, o que devia mais vai estar com muito mais gratidão. Mas a ficha não caiu de jeito nenhum para o fariseu. Porque aquela mulher podia estar devendo muito mais, podia estar sendo excluída da sociedade, mas ela, quanto mais ela estava pecando, mais ela entendia que ela precisava de Jesus para ser transformada. Enquanto aquele homem recebeu Jesus na casa dele e achava que estava tudo bem em só bancar um almoço, um jantar para Jesus. Jesus, ele não quer apenas o teu jantar. Jesus não quer apenas a tua sala. Jesus não quer apenas a tua casa. Jesus quer a tua vida. Jesus, ele não quer ser um espectador da tua vida e estar dentro da tua sala, como a Bíblia aberta, como muitas casas têm, e coloca lá Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou se não, coloca no Salmo 91. Jesus não quer o seu hack. Jesus quer a sua vida. Jesus, ele não quer o ambiente da sua casa. Não, ele quer a sua vida. Dois homens deviam, na parábola, 2 quantias diferentes. Nenhum dos 2 tinha condições de pagar. Então o credor perdoou os 2. Eu não sei da sua vida, eu não sei como você vive, mas Jesus sabe de todos os detalhes. E não é por acaso que você chegou aqui. Não é por, o pessoal de Glória Goitá, não foi por acaso, foi um singelo convite, não. Jesus estava queimando por esse dia aqui, essa noite com vocês. Vocês que estão aqui também, de Paulista, Abreu Lima, Igaraçu, Olinda, Recife, e ambos, Abreu Lima, e ambos e Paulista mesmo.
Vocês não estão aqui por acaso, não é apenas para cumprir uma tabela de culto, não. Jesus marcou esse encontro essa noite com vocês, para perguntar para vocês, o que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você precisa mais para entender quem Jesus é? Porque quando chega nas atribulações, você começa a duvidar. Você começa a andar para trás. Jesus está chamando você para pedir mais de você. Jesus, Ele quer mais da sua vida. Mais. Parecia loucura, né? Essa mulher chegar na casa de alguém, pegar um frasco, um vaso. Vou pegar aqui, vou quebrar não, viu? Pega aqui, ó, vai na casa de alguém como quem não quer nada. Mas ela queria tudo, ela queria Jesus. Chega lá, derrama no pé de Jesus, da pessoa ilustre daquela casa. Começa a enxugar com seus cabelos. Começa a chorar nos pés de Jesus. Você faria isso? Oxe, está doido? Eu chegar na casa de alguém sem nem ser chamado, cheio de intruso, entrar na casa de alguém e ainda fazer uma doideira dessa? Oxe, está doido. Jesus vai pedir coisas para a gente inimagináveis. Jesus vai pedir coisas para a gente inimagináveis. Você crê que essa igreja vai sim triplicar aqui de tamanho? Jesus vai pedir coisas para a gente inimagináveis. Você crê que Glória de Goitá vai ter uma Cristeltema lá? O amém foi maior do que o primeiro. Jesus vai pedir coisas inimagináveis. Você está disponível agora para fazer tudo que Jesus pediu a você? Amém? Jesus vai pedir coisas a você que você não imaginava que Ele vai pedir, que Ele irá pedir. A mulher não amava muito para ser perdoada, ela amava muito porque havia sido perdoada. Seu amor era evidência da graça recebida. Todos nós recebemos uma porção da graça de Deus aqui nessa terra. Não tem um aqui que é o bonzão, não. Todos nós recebemos da graça de Deus. E eu vou falar aqui sobre o contraste entre dois corações. Voltando para a mulher, Jesus disse a Simão: vê essa mulher? Vês essa mulher? Que pergunta poderosa. Simão havia visto apenas uma pecadora, porque Simão diz: se ele fosse profeta, ele estaria vendo que ela é uma pecadora, que ela não poderia ter chegado perto dele, muito menos beijado os pés dele. Mas a pergunta de Jesus é: tu vê essa mulher? Jesus, ele não chama ela pelo pecadora, Jesus chama ela como mulher. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha visto uma mulher, uma pecadora arrependida. Jesus olha para nós pelo propósito que nós temos e não pelo quem éramos. Jesus olha para nós, para quem nós seremos e não quem éramos. Porque se for olhar para quem Cássio era, meu irmão, se for olhar para quem Leandro era, se for olhar para cada um aqui quem era, meu Deus, sangue de Cristo. É muito sangue de Cristo, muito mesmo. Mas tem sangue dele. Então Cristo, ele expõe o contraste. Entrei em tua casa, Jesus dizendo,
e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas. Não me deste ósculo, ela não cessa de beijar os meus pés. Era a cultura daquela época, a pessoa receber com um beijo no rosto. Ela simplesmente beija os pés de Jesus, sujo de poeira, sei lá como é que estava. Não me ungistes a cabeça com óleo, ela me ungiu meus pés com bálsamo. Simão falhou em gestos básicos de hospitalidade. A mulher excedeu todos os gestos. Mas Jesus, ele não está ensinando apenas sobre etiqueta, sobre como se portar com alguém, como entrar, como sair. Não, Jesus não está ensinando sobre isso. Jesus está ensinando sobre quem Ele é e quem nós achamos que Ele é. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é? Sabe o que acontece? Muitas vezes Jesus é alguma coisa para nós dia de domingo. Muitas vezes Jesus é algo para nós, alguém para nós, no dia de culto. Ei! Jesus é Deus da sua vida, todos os dias. Na hora da mais dificuldade, Jesus é Deus. Na hora da bonança também, da alegria, do prazer, do gozo, Jesus é Deus também. Quem Jesus é para você? Jesus, ele estava revelando corações. A falta de hospitalidade de Simão revela algo mais profundo. Ele queria Jesus à mesa, mas não queria Jesus como Senhor. Isso é muito importante ser dito. Sabe por quê? Tem muita gente, Jorge, que quer Jesus como o abençoador. O Jesus que curou, o Jesus que restaurou, o Jesus que deu, o Jesus que abençoou. Ei, Jesus quer você como filho, filha. Ele não quer ser um mero representante dentro da sua casa. Ele quer ser o dono da sua casa, o dono da sua vida. E para ser o dono da nossa vida, nós precisamos se render a Ele em todo tempo, em todo instante. Todo tempo, todo instante. Ter um coração quebrantado. Aquela mulher, por outro lado, não possuía prestígio, não possuía uma boa reputação. Mas possuía algo que o Simão não tinha: coração quebrantado. Coração quebrantado. Deus vai te colocar em lugares grandes. Amém? Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai abençoar você muito. E não é papo de coach, não. É papo de crente. Deus vai te abençoar muito. Mas quando você chegar na altitude, naquele limite que Deus vai te abençoar, tenha o mesmo coração quebrantado que você tem hoje. Tenha o mesmo coração que você tem hoje. Amém? E quarto e último ponto: indiferença ou reverência. Chegamos ao centro da mensagem. Simão representa aqueles que tratam Jesus com indiferença. Se Jesus está aqui, amém. Se Ele não está, também. Você tem que ter fome de Jesus. Você tem que ter sede de Jesus. Você tem que ter prazer de dizer: eu sou cristão. Eu vivo esse evangelho.
A indiferença espiritual normalmente se manifesta através de frieza em oração. Uma oração que parece que você está em um ritual comum. Jesus, Ele quer sentir o teu coração. A indiferença espiritual age quando você tem falta de interesse pela palavra de Deus. Quando você se distancia da comunhão dos irmãos. Quando você não quer mais comunhão. Quando você está se distanciando. Quando você falta interesse em buscar a palavra de Deus. Em ter fome da palavra de Deus. Quando você não quer mais orar. Quando você não... orar tanto faz. Tanto faz você falar com seu filho, sua filha. Numa noite, num dia, numa semana. Não, né? E por que com Cristo você demora tanto para buscá-lo? Porque com Cristo nós muitas vezes queremos ficar indiferente. Mas quando estou em evidência, não. Mas quando estou no meu quarto, sozinho, fechado a porta, ou no carro, como eu faço, ou numa bicicleta, talvez alguém na bicicleta está aqui, intercedendo. Como eu ouvi de um jogador do Brasil, que disse que quando está em campo, ele está em oração. Talvez no seu trabalho. Ou é indiferente você se comunicar com Jesus? Não queira essa frieza. Quando Cristo se torna comum para nós, outras coisas passam a ocupar o lugar que pertence somente a Ele. Mas aquela mulher, pecadora, antes pecadora e depois chamada de perdoada, nos mostra o caminho oposto. Primeiro ela foi atraída para Cristo. Quem compreende a sua necessidade espiritual, deseja aproximar-se de Jesus. A cruz não é apenas o início da vida cristã, ela é também o centro. Em Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aquela mulher, ela superou barreiras para estar com Cristo. A sua reputação não impediu, o julgamento das pessoas não impediu, independente do que vai falar, independente do que quiserem falar, meu irmão. Você tem uma identidade formada. Eu sou filho de Manuel e Niédia. Meu nome é Cássio, eu tenho 2 filhos, sou casado com Jeane. Eu tenho uma identidade, eu sei para onde eu vou. Independente do que vão falar de você, meu irmão e minha irmã, seja quem Jesus chamou você para ser. Independente. Aquela mulher, por mais esquecida da sociedade, ela entendia quem Jesus era, ela entendia o que ela queria ali, e ela foi atrás de Jesus. Nada foi mais importante para ela do que estar perto de Jesus. O que precisa ser vencido em nossa vida para estarmos mais próximos de Cristo? O que é que precisa vencer na sua vida para estar mais perto de Cristo, mais próximo de Cristo? Um pecado? Um vício? Uma distração? Uma agenda lotada? A sua prioridade? O que é que você precisa para você estar mais perto de Cristo? Porque você sabe quem Jesus é. Você sabe quem Jesus é para a sua vida. Mas o que é que você precisa para estar mais pertinho dele? O que é que você precisa deixar de lado? Aqueles que encontram Cristo aprendem a abandonar pesos que atrapalham sua caminhada. Aquela mulher, ela serviu Jesus com o que ela tinha.
as lágrimas daquela mulher se tornaram água para lavar os pés de Jesus. Ela não tinha água para lavar, ela não tinha uma água potável, um jarrinho de água potável para lavar os pés de Jesus, uma baciazinha, uma toalha para lavar os pés de Jesus. Ela não tinha o formal, ela tinha o extraordinário. Ela tinha lágrimas nos olhos, ela tinha um cabelo para ser usado como um pano, como uma toalha. E muitas das vezes nós temos tudo, segura aí. E muitas das vezes nós temos tudo. Muitas vezes nós temos tudo e nós não queremos usar nada. Nós queremos fazer o que nós sabemos, mas nós não queremos usar aquilo que Jesus manda a gente usar: a nossa boca, os nossos olhos, as nossas mãos, o nosso abraço. Jesus está te chamando para um novo nível, para entrar, como a pregação do pastor Leandro semana passada, num lugar de profundidade, num lugar aonde não é você que rege o direcionamento, é Deus que rege o direcionamento da sua vida. A graça recebida sempre produz serviço, gratidão e entrega. Não tem como a gente ser agraciado por algo e a gente não entregar algo de volta. Se a gente receber um aperto de mão, a gente não devolver esse aperto de mão. Se a gente receber um abraço, a gente não retribuir o abraço. Se a gente receber uma vida e não retribuir a nossa vida para Ele, não tem como. A matemática não bate, a conta não fecha. Se a gente recebe a vida de Cristo em nós e nós queremos viver da mesma maneira que nós estávamos vivendo no pecado. Quem foi alcançado por Cristo não vive mais para si mesmo. Não tem como viver para si mesmo. Quem encontrou a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, Deus vai te pedir coisas inimagináveis. Não estava aqui no script essa frase. Eu não sou bom de decorar coisas, não sou bom. Mas uma frase que Deus colocou na minha mente aqui em cima foi: Deus vai te pedir coisas inimagináveis. Quem foi alcançado por Cristo não vive mais para si mesmo. Jesus então declarou, no versículo 47 de Lucas 7, os pecados delas, que são muitos, foram perdoados. E depois disse à mulher, no 50, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz. Imagina só a cena de uma mulher que não foi convidada, mas ela entrou naquela casa. Uma mulher que era esquecida da sociedade, mas não era esquecida pelo o dono de tudo. Uma mulher que poderia se sentir excluída, se sentir vazia, se sentir inoperante. Mas aquela mulher, ela resolveu se posicionar e correr atrás de Cristo com o que ela tinha. E ela recebe o maior milagre que nós podemos receber na vida: salvação. Não tem cura maior do que salvação. Não tem dinheiro maior do que salvação. Não tem nada nessa vida que seja maior do que a nossa salvação. Esse é o Evangelho de Cristo. Fica de pé, igreja. Já estou terminando. Ela entrou naquela casa condenada pelos homens, mas saiu perdoada pelo dono de tudo, por Cristo. Esse é o Evangelho que nós vivemos. Nós também éramos pecadores, nós também vivíamos no pecado, no lamaçal do erro, do fracasso. Mas Jesus, quando nós nos rendemos a Ele, nos deu a vida plena, nos deu
a bênção de viver na morada celestial em breve. Jesus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ressuscitou dentre os mortos. Pode pensar quem quiser, o que quiser pensar aí fora. Mas Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o único que ressuscitou e está vivo até hoje. Não tem outro, não tem maior do que Ele. Não tem nome aí fora maior do que o nome de Jesus. Ele vive, Ele reina e Ele está aqui. A mulher, ela estava aos pés de Cristo e um dia estará à mesa com Ele para sempre. E a pergunta permanece: se você estivesse naquele jantar, estaria sentado à mesa com indiferença, tratando Jesus com indiferença, ou você estaria na mesa ou aos pés de Cristo, tratando Ele como quem Ele é? Há lugar na mesa da salvação para todo pecador que vem em Cristo pela fé. Talvez você chegou aqui essa noite achando que não tem lugar na mesa de Cristo para você, achando que a mesa de Cristo é reservada para alguns, para apenas os eleitos, para apenas os melhores. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos piores está aqui pregando para você. Tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa para você. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui prestar apenas um culto para o Senhor. Você veio aqui para sentar à mesa com Ele. Deus te abençoe.